Alexandre da Medicine News aqui de volta. Olha só o que saiu na notícia de hoje. Narcotráfico prefere portos e aeroportos do Brasil, diz o ministro do Lula. Então ele não tem nem vergonha na cara de apresentar essa fala lá no exterior numa palestra. Então o ministro de Transporte, Renan Filho, afirma que os portos e aeroportos são preferenciais dos bandidos. Entendeu? É um problema para o país, não criado só pela gente, mas pelos nossos vizinhos, diz ele, que tem na droga a geração do dólar, disse o ministro, ao comentar sobre o uso das redes de transporte brasileiro para o narcotráfico de drogas com destino à Europa e aos Estados Unidos. E disse ainda que a infraestrutura do país é admirada no exterior e que as políticas de proteção ao meio ambiente do governo Lula, devem ser elogiadas. Então ele foi para a Europa gastar o nosso dinheiro para falar abobrinhas. É isso que a gente está vendo aqui, e falando uma besteira dessa lá fora. Em boa parte daquilo que o mundo compreende como importante, como a defesa da democracia, que é mentira, nós vivemos numa ditadura, respeito às preferências individuais do cidadão, isso também não é verdade, a gente está vivendo uma censura aos direitos individuais, principalmente a liberdade de expressão, preservação ambiental, várias queimadas no Brasil inteiro, Pantanal, Rio Grande do Sul, São Paulo, Manaus, Amazonas, como nunca teve tantas queimadas, e eles não estão nem aí. Paz, combate à fome, a pobreza e a miséria. Isso aí é uma conversa fiada. Ninguém dá um exemplo pra gente. Ainda é exaltante, convencido. E a gente que dá exemplo para o mundo falou essa besteira na Europa. Esse é um ministro técnico, muito bem informado de Lula, que abre a boca para envergonhar a nossa pátria amada. Já não é de hoje que essa deputada federal, Júlia Zanata, ela vem falando mal, um perigo para os brasileiros, sobre esse Drex, que eles vão implementar agora em janeiro, em 2025. Um verdadeiro, diz ela, negócio da China. Então, esse modelo do Drex, lá na China, existe já com outro nome, é claro. Estará sendo implementado aqui no Brasil a partir de 2025. A China já revela o lado obscuro do que o Drex pode se tornar no Brasil. O governo chinês possui controle, então isso para ela e para muitos especialistas é para o seu controle, nosso controle. Controle total sobre o dinheiro dos cidadãos, o dinheiro digital. Cada transação é monitorada e foram realizados testes para que a moeda digital tivesse um prazo de validade, restringindo o tempo para gastar o valor recebido. E uma ditadura digital como essa, o Estado controla não apenas o bolso, mas a liberdade de cada cidadão. E é esse o futuro que queremos para o Brasil? Ela faz essa pergunta. Enquanto líderes como Trump lutam contra uma moeda digital que invade a privacidade das pessoas, o governo Lula, o desgoverno, parece inclinado a importar o modelo chinês, que é uma ditadura perigosa, elogiado publicamente por figuras como Gleisi Hoff, presidente do PT. Se o Drex for implantado em 2025, como tudo indica, sem restrições, o governo brasileiro poderá ditar como, onde e até quando você utiliza seu próprio dinheiro. Isso é economia a serviço da tirania. Por isso apresentei um projeto de lei 3341/2024. Isso todos nós devemos observar nesse projeto. Agora é fundamental que a população esteja atenta e mobilizada. O silêncio hoje pode custar caro amanhã, diz ela. Então essa é a única deputada que eu vejo aqui nas redes sociais, principalmente no X, falando dos perigos desta nova moeda, ou seja, o Drex, a partir de 2025, para as liberdades individuais e no aspecto financeiro. Também Bolsonaro no X postou pela manhã
sobre o Enem 2024, que foi realizado há poucos dias, que abrangeu mudanças climáticas, toda aquela agenda de 2030, aquele golpe da esquerda lá de fora, com Bill Gates e uma série de outros nomes, né, que estão colocando a goela abaixo essas mudanças climáticas. As Black Lives Matter e críticas ao capitalismo. Isso tudo apareceu nas questões, nas redações, na redação do Enem 2024. Então quer dizer que a doutrinação ideológica que o sistema acusava os outros de fazerem segue agora com mais força do que nunca na gestão do filho que alcançaram ao poder. Desta vez com a agenda woke, formando a maneira de pensar de nossos jovens. Os progressistas, disse Bolsonaro, agradecem o subdesenvolvimento dos países que impõem suas vontades exatamente para impedir que possam prosperar. Vamos de democracia mais forte e mais inabalável. Faz essa piadinha. Então quer dizer que o nosso Enem, as faculdades federais, estaduais, públicas do nosso Brasil, estão sendo colocadas como massas de manobra e de formação, doutrinação ideológica partidária da extrema esquerda. É isso que o Lula e os seus ministros e ministros da educação principalmente estão fazendo no Brasil. E eu fiquei chocado com essa notícia também, muito triste, porque aqui o Space da Liberdade colocou o nosso jurista Ives Gandra, um grande doutor em direito constitucional, principalmente. Ele escreveu parte da nossa Constituição Federal em 1988. Agora, Ângela, filha de Ives Gandra, se manifesta em suas redes sociais após investigações absurdas contra seu pai por inspirar o 8 de janeiro, que eles estão falando do golpe que nunca existiu. Disse ela, a filha de Ives: inacreditável que meu pai, porque tanto lutou pelo Estado Democrático de Direito, será julgado estrategicamente pela OAB nesta semana como golpista, quando somente defendeu por toda sua vida a Constituição Federal de 1988, sem política partidária. Então esse senhor aí, que eu não sei quantos anos ele tem agora, mas já beirando os 90 anos, e o Estado, o sistema do Lula, Geraldo Alckmin, não poupa nem o senhor gabaritado, doutor em direito, que tem falado a verdade sobre o direito, que os ministros não fazem o que deveriam fazer, e esse senhor é o professor, e mesmo assim está sendo acusado de golpista pela OAB, pelo sistema, esse sistema podre que está aí no Brasil. É isso que nós estamos vivendo. Nem um senhor de 90 anos escapa. Isso é uma vergonha. Também temos essa notícia de José Dirceu, do PT, que ficou livre, leve e solto com uma canetada do ministro do STF, Gilmar Mendes, esses dias atrás, que poderá concorrer à presidência da República, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados Federais, numa boa, porque ele não tem nenhuma sujeira no seu nome. A ficha dele está limpinha. E aconteceu hoje que a Polícia Federal está investigando um banco falso, um lastro falso de dinheiro, avaliado em 8,5 bilhões de reais, que já foi passado esses números falsos, operado por um ex-procurador de José Dirceu. Tem ligação com o PT e com esse José Dirceu, que é a cabeça, o mentor do Lula, das falcatruas que vem acontecendo desde aquela época. E mais essa notícia. E isso vai terminar, como eu já sei, em pizza, né? E aqui teve um que comentou aqui, colocando uma notícia passada de 2015, aqui, 18 de setembro de 2015. Ele disse assim: o Lula, José Dirceu, o PT, eles vão perpetuar no poder, diz Gilmar Mendes. Eles possuem dinheiro para disputar as eleições até 2038. No caso antigo da Lava Jato, que os próprios ministros do Poder Judiciário desfizeram a Lava Jato, afirmou o ministro do STF.
destacando que o partido foi atrapalhado pela Operação Lava Jato, que hoje os mesmos ministros Gilmar Mendes e companhia anularam, rasgaram, desfizeram a Lava Jato. Então quer dizer que a gente tem os prints passados, né, que condenam eles a si próprios. Esse é o nosso país. Esse é o nosso canal, Alexandre da Medicine News. Nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos se inscrevendo logo aqui embaixo no nosso canal. Dê aquele like, isso ajuda aqui no nosso canal. E compartilhe esse vídeo no WhatsApp ou nas redes sociais para um amigo, até mesmo para um inimigo. Um grande abraço e até as próximas notícias.